Glória a Deus. Você está animado? Quem está animado aí? Eu gosto do Tadel, eu fico muito animado quando eu venho para o Tadel, sabe por quê? Porque inspira a gente, ver tantos líderes envolvidos, né, aí, às vezes vem do trabalho cansado, mas estão animados porque entenderam o detalhe, é para Jesus, amém? Glória a Deus. Então eu queria que você desse um grande aplauso para todos vocês que estão aqui, pela disposição de vocês, de estarem aqui, nesse Tadel, em nome de Jesus. Eu queria só que você fizesse uma observação em todo o Tadel que você vem. Todo o Tadel que você vem, faça uma observação. Procure os seus liderados, se eles estão aqui, se não estão aqui. Faça um propósito da próxima terça-feira, eles estarem junto com você aqui, amém? Enquanto você não conseguir trazer todos eles, aí você vai continuar observando, até trazer, em nome de Jesus. Está fechado aí? Vamos fazer assim? Dá uma olhada aí, muitos já estão com muitos liderados, discípulos, né, líderes de células, supervisores perto de você, mas talvez você está aqui, aí ainda não conseguiu trazer os seus liderados, e eu queria que você fizesse essa observação a partir de hoje, tá bom? Faça um propósito, traga todos para o Tadel, enquanto você não conseguir, você vai ficar de olho, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos dar mais um aplauso forte para Jesus. Glória a Deus. Quantos aqui já andaram de navio? Esses ferryboats que tem agora, bem grande, né? Já são basicamente um navio, né? Bonitos, com ar-condicionado e como é que fala? Suíte, né? Presidencial e essas coisas todas. Quantos já andaram nesses ferryboats para algum lugar, alguma cidade? Agora bem aqui, pertinho, tem uns barcos grandes. Tá tudo bem, então quantos já andaram num barco de madeira? Melhorou o negócio aí, né? Para melhorar, quantos já andaram de canoa? Quantos... Glória a Deus, tá bom aí, tá, o irmão falou, tá bom, pastor. Glória a Deus. Bom, veja só, imagina só, vamos imaginar algo aqui, imagine só, um grande navio, se você for ali na orla da cidade, você olha ali para aqueles portos, você vai ver vários navios, e se você andar um pouquinho mais lá perto do Maracanã, você vai ver muitos navios parados dentro né, estacionados, não sei se é assim que fala, estacionados, ancorados, esperando, né, ancorados, esperando a sua vez de poder atracar ali no porto. Você vai ver, e são imensos, você vê de longe, já são grandes, se você passar perto, por muitas vezes, já passei de lancha bem próximo de alguns navios, é muito grande, é imenso, né, muito grande. Agora, imagina dentro de um navio desse como é que é grande demais, muitos compartimentos, né, para um navio desse funcionar, é uma tecnologia muito avançada, com certeza, né, muitos equipamentos bons, a pessoa que está na frente controlando ali, também, com certeza, ela tem que estar muito bem, muito bom, saber trabalhar com aquele equipamento. Eu estou só dando para você um exemplo aqui, para você imaginar. Então, um navio tão imenso ele precisa de quê? De pessoas qualificadas para fazer funcionar, porque senão não vai. Imagina entrar um navio desse aqui no nosso rio Tapajós, tem que entrar no lugar certo, não? Porque se errar, vai encalhar, e um navio desse se encalhar é um problemão, né? É um problemão. E assim a gente pode pegar esse exemplo e vamos comparar isso à igreja, uma mega igreja. Nós somos uma mega igreja, amém? Nós somos grande, né? É uma igreja imensa, muito grande, comparado a um grande navio desses, até maior do que esses que param aqui, né? Aqueles transatlânticos imensos, com a tecnologia extraordinária, que é tudo lá nos computadores. Imagina isso. Agora vamos imaginar que essa pessoa, porque lá tem um líder, né? Lá tem um comandante. Essa pessoa que é o líder, que entende tudo, que coordena tudo, está na frente, ele não está bem. Ele começa a passar mal. E começa a ter dificuldade para estar na frente daquele navio. O que vai acontecer com aquele navio? Se ele não tiver alguém
saudável, totalmente saudável, para estar ali e comandar aquele navio. Aonde que esse navio vai parar? Ele vai ter um problema, ele vai encalhar, vai ter que parar a viagem, né? Pode ter um problema, né? Pode bater em algum lugar. É só estou dando um exemplo aí, e vai ser trágico, né? Não, vai ser trágico. Dessa mesma forma é a igreja, né? A igreja também é esse grande transatlântico, esse grande navio cheio de tecnologias. A Bíblia diz que Deus já nos deu todos os dons necessários, né? Já foi dado, já está lá, já foi preparado para cada um de nós os dons necessários e está à nossa disposição. Mas se nós que lideramos essa obra, esse ministério, não tivermos saudáveis, diga comigo, saudáveis, bem na realidade, mas bem, o que vai acontecer? Vai parar, não? A igreja vai parar. Eu já vi a igreja acabar, a célula vai estagnar, não vai para frente, não vai ter quem comande isso, né? Então é isso que eu quero falar com você hoje. Líderes saudáveis para uma igreja saudável, certo? Então, quantos querem ver uma igreja forte, crescente, uma célula forte, crescente, saudável, que está fazendo diferença e está alcançando o propósito de Deus aí? Dá um glória. Então, para acontecer isso, nós temos que ser o quê? Líderes saudáveis. Diga aí para o seu irmão: eu quero declarar que você é muito saudável. Amém? E em todos os níveis, né? Em todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos viver isso aqui, porque o Espírito Santo já nos capacitou. Quantos creem que o Espírito Santo já te capacitou? Agora a gente tem que andar bem, andar saudável. Olha, vamos ver aqui um texto na Bíblia. Primeiro texto, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. O que diz lá? Vamos ler forte? Vocês podem ler junto comigo? No 3, 1, 2, 3. Quem falou isso aqui? O apóstolo Paulo. Ele estava falando para quem? Para o seu discípulo Timóteo. O que ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo assim: olha, esse evangelho, esse material, isso que você ouviu, isso que você aprendeu da minha parte, da forma que você aprendeu, muita coisa boa, transmite isso a homens fiéis, bons, pessoas saudáveis. Eles têm que estar bem, porque se eles não estiverem bem, se eles não estiverem saudáveis, eles nunca vão transmitir isso para outros da forma que é para transmitir. Era esse aqui o cuidado do Paulo com Timóteo, para que ele pudesse transmitir para líderes fortes, saudáveis, que estivesse bem, para poder andar, para esse evangelho correr, né? Ir para longe e alcançar muitas pessoas. Eu tenho declarado, eu quero que você ore por isso. Eu tenho orado, confessado, sonhado, já declarei, e eu quero que você declare isso. É 100 mil membros em Santarém, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E ainda tem mais. Agora, na virada do ano, nós vamos dar todos os alvos da igreja para vocês, e nós vamos falar para vocês qual a data que nós queremos alcançar 100 mil membros, amém? Porque a gente tem que ter um foco, certo? Porque nós temos que... Agora, para isso acontecer, precisa de quê? Diga comigo assim: líderes saudáveis, amém? Então, uma igreja nunca ela será mais forte do que os seus líderes. Líderes têm que estar bem, diga assim comigo, bem, amém? Os líderes têm que estar realmente muito saudável para que a igreja possa estar. Se o líder não tiver, ou os líderes não tiverem, com certeza vai acontecer, vai causar algum dano em alguma área, em algum lugar. Então eu queria que você, junto comigo, eu quero falar 5, eu vou chamar aqui de pilares, de estratégia, de 5 pilares que é importante a gente observar para sermos esses líderes saudáveis e fazer diferença no reino de Deus. Eu tenho certeza que Deus te chamou para ser um líder de sucesso, amém? E nós precisamos estar no padrão do que a Bíblia manda a gente estar. Então, primeira coisa aqui: líderes saudáveis têm identidade definida.
Diga comigo: líderes saudáveis têm identidade definida. Às vezes aparece aqui o que não está aqui, né? No meu esboço, mas esse aqui é o primeiro pilar que eu poderia falar para você. Olha o que fala em Salmo 139, 14. Salmo 139, 14, diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Diga isso para o Espírito Santo. Diga assim: me fizeste de modo especial e admirável. Agora fala com muita convicção. Diga assim: Espírito Santo, eu te louvo porque me fizeste especial e admirável. Quantos podem se ver assim? Você consegue se ver assim? Então, o líder saudável, ele consegue ter uma identidade clara de quem ele é, do que Jesus chamou ele para fazer, e ele tem que ter convicção realmente da pessoa que ele é, do líder que ele foi chamado para ser. O líder que não sabe quem é, ele sempre, mas sempre tentará ser igual aos outros. As outras pessoas vão chamar a atenção. Ele sempre vai querer ser igual a outros, né? Já viu aquela pessoa que sempre está olhando, poxa, olha, eu queria ser igual a ele. Olha, eu queria falar igual a ele. Olha, eu queria, sabe, rapaz, é tão legal o jeito que ele trata. As pessoas ficam só admirando os outros e querendo ser igual aos outros. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Você é único. Você é único. Você já encontrou alguém que tem uma identidade, como é que chama esse? Impressão digital igual à sua? Você não vai encontrar. Mas não, é um negócio extraordinário. Você é único, Deus te criou de uma forma, você é desse jeito, você tem que olhar para você da forma que Deus te criou, olhar e agradecer, como o salmista fala, Deus te criou admirável. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, amém? Deus te criou admirável, você é uma pessoa que Deus te criou de uma forma extraordinária, e você é especial, amém? Quantos recebem isso aí? Então nunca fique tentando ou desejando ser igual ao outro, porque você tem um jeito e você vai ser desse jeito aí, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Agora você tem que saber desenvolver quem você é. Você tem que saber desenvolver a pessoa que Deus te fez, e aí você vai colocar na prática, buscar para ser. Mas uma eu não quero falar que doença, falha, debilidade de uma pessoa, ela querer ter igual o que a outra tem e ser o que a outra é, se Deus chamou ela para ser diferente, entendeu? Então nós vamos ser quem? Nós vamos ser aquela pessoa que Deus nos chamou para ser, e ponto final, e vamos fazer diferença em nome de Jesus. Agora, admirar pessoas por talentos, por coisas que elas têm, pode admirar, mas querer ser é outra coisa, porque você nunca vai conseguir ser, não? Não tem jeito. Imagina você querendo ser Luciano Subirá. Primeiro que você vai ter que fazer aquele jejum que ele faz, não sei se você vai dar conta. Né? Vai ter que entrar no jejum aí do pastor Luciano Subirá, né? Mas eu só estou dando um exemplo. Não, você pode ser melhor. Você pode até ser melhor, agora vai depender de quê? De você entender a sua identidade, entender quem você é, para que Deus te chamou. Então não queira ser, às vezes tem gente que está estagnado no ministério, e não está rompendo, não está conseguindo ser um bom líder de célula, supervisor, uma liderança eficaz, porque ela está focada em outras, querendo fazer o que os outros fazem, e aquela pessoa que ela está admirando, está crescendo, está rompendo. Então foque em você, foque no que Deus te deu,
na habilidade que Deus te deu, como você é, do jeito que você é, do jeito, né? Você pode, claro, tem coisas que a gente pode melhorar, né, não? Mas nós já fomos feitos de uma forma que Deus fez, e nós somos admiráveis por isso para Deus, em nome de Jesus, amém? A identidade, ela precisa ser construída em Cristo, não na função. Jesus Cristo é o nosso foco principal. Agora, se você quiser copiar Jesus, aí copia, né? Porque Jesus é Deus, é extraordinário. Então você pode olhar para Jesus, mas nós precisamos crescer mais e mais. Funções, elas mudam, né? As pessoas, elas se prendem nisso. Funções mudam, né? Então, se você tem uma função, essa função pode mudar um dia. Chamados, eles permanecem. E filiação, ela é eterna. Você pode mudar a sua função, seu chamado vai ser o mesmo, porque Deus te chamou para algo, mas quem Deus te criou para ser, vai ser pela eternidade, amém? Diga assim: eu sou filho de Deus. Agora fala com convicção de filho de Deus, diga: eu sou filho de Deus. Uma coisa que nós temos que entender, que antes de nós liderarmos outras pessoas, nós temos que aprender a liderar a nós mesmos, certo? Antes de você liderar qualquer uma outra pessoa, um pequeno discípulo que seja, um só discípulo, você tem que aprender a liderar você mesmo, certo? Quando eu falo liderar a si mesmo, você precisa crescer naquilo que é desafio para você, não é não? Desafio para você. Eu tenho dificuldade de falar, então você tem que aprender a liderar você mesmo. Então vai correr para fazer alguma coisa, vai para frente do espelho, comece a falar com você mesmo, né? Vai pregar para você mesmo, vai fazer sermão, sei lá, alguma coisa assim. Aí você está diante de um desafio e cresça nisso. Então lidere você mesmo, aprenda a liderar você mesmo. Tem gente que não consegue ter foco, ter alvo, ter propósito, não, sabe por quê? Porque ainda não aprendeu a liderar você mesmo, só chega atrasado, todo tempo está pedindo desculpa, todo tempo está pedindo perdão, porque não consegue liderar si mesmo. Os seus compromissos são todos, sabe, mal feitos, né? Então lidere você mesmo, ponha prioridades para isso. Diga assim comigo: prioridades, certo? Tá, eu vou acordar mais cedo, então determine isso e acorde mais cedo. Quebre esse tabu, quebre essa dificuldade que você tem. Lidere você. Eu vou, porque eu determinei, igual o Paulo, né, esmurro o meu corpo e reduzo ele à escravidão. Quem manda em você não é o seu corpo, é você, é a sua mente. Eu não sei como é o seu nome, é você, João, José, é você que comanda. Seu corpo é só aí, essa casa que você vai liderar. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Segunda coisa, líderes saudáveis têm relacionamentos, desenvolvem relacionamentos. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui esse negócio. Vamos lá. Estamos aonde? No segundo? Já pulei o segundo, irmãos? Não? Cadê o segundo daqui? Deixa eu ver se eu... está aqui. Eu tenho que aprender a liderar essas coisas. É brincadeira. Muito bem. Então, segundo, líderes saudáveis têm relacionamentos, desenvolve relacionamentos. Bom, você anda só? Eu já vi gente falar assim: profeta é solitário. Você é um profeta? Você está só? Você senta na igreja só? Ou você tem criado relacionamentos? Você tem pessoas ao seu redor? Já viu que tem gente, aonde ela senta daqui a pouco, vum! Mas tem gente que ela senta lá, se tiver 10 cadeiras vazias, fica as 10 cadeiras vazias. Ela não desenvolve relacionamentos. E nós, como líderes saudáveis, temos que desenvolver, criar esses relacionamentos, né? Desenvolver relacionamentos na nossa vida. Não existe liderança isolada. Eu sempre falo isso, nós não somos uma ilha, né? Nós precisamos de quê? De pessoas ao nosso redor, não é não? Precisamos de pessoas, de liderados, de amigos, né? De instrutores, de discipuladores, de líderes, né? Perto de nós, para que nós possamos desenvolver aquilo que Deus
que Deus quer para a nossa vida. Líderes solitários tornam-se líderes frágeis. Por quê? Porque eles não vão conseguir vencer as dificuldades sozinhos. E vão acabar sendo líderes frágeis, caindo, né, em alguma cilada. É importante você andar com pessoas, com amigos, com líderes que podem dar suporte para você. Desenvolver isso na sua vida. Então, não seja um líder frágil, seja um líder capacitado, um líder forte, que cria relacionamentos. Eu sei que tem os temperamentos, né? Por exemplo, tem gente, talvez você é um desses, se você não entrar no elevador lá, no hotel, em algum lugar que você tiver, né? Se você entrar no elevador, e aí, dependendo do andar que você vai entrar várias pessoas. Quando você chega lá onde você quer ir, você já fez amizade com um monte de gente, dentro do elevador. Mas tem gente que sobe e desce, não fala com ninguém, não conhece ninguém, e essas coisas são oportunidades, né, não? Que Deus nos dá, e nós precisamos desenvolver isso. Eu estou falando isso por quê? Porque tem pessoas que têm dificuldade, dependendo do seu jeito, do temperamento que é, mas a gente tem que aprender a liderar a gente mesmo. Então, líderes saudáveis, eles têm facilidade de criar relacionamento, desenvolver. Líderes frágeis têm dificuldade, né? Então vamos começar a trabalhar em cima desses detalhes, para a gente também criar relacionamentos bíblicos, relacionamentos saudáveis. Você pode notar na Bíblia, todas as pessoas que andaram só, né, estavam só, ou exemplos de pessoas que você conhece, que tiveram isolados, que estavam só, sempre foram pessoas que tiveram dificuldades em muitas áreas da vida. Relacionamentos saudáveis, prestação de contas, discipulado de qualidade, diga assim comigo, discipulado de qualidade, comunhão verdadeira. Estou dando um exemplo de relacionamentos aqui, né? Então, dentro desse relacionamento, entra a prestação de conta. Tem gente que tem dificuldade de conversar, de falar, de explicar, de prestar conta. Não é só para... É isso aqui, pronto, acabou, né? Você falar assim, bom dia, ela, bom dia, e pronto, acabou, é só bom dia. Quantos estão me entendendo aqui? E a gente tem que começar, é um desafio para você, para cada um de nós, né? O que eu estou dando aqui, crie relacionamentos, desenvolva relacionamentos, converse com pessoas, né? Fale oi, fale boa tarde, né? Às vezes depende muito da criação das pessoas. Por exemplo, tem pessoas que você chega no lugar, elas chegam no lugar, elas dão boa tarde, independente se você conhece ou não, é normal, não é não? Boa tarde, boa noite, bom dia. Mas tem gente que tem a dificuldade, até para dizer, ele tiver um monte de gente lá, ele senta lá, não fala nada com ninguém. Porque tem que quebrar essa dificuldade, começa a falar, olá, bom dia, dá um sorriso, tudo bom? Se ninguém responder, não tem problema não. Você está sendo gentil, você está sendo saudável, certo? Então vamos tentar fazer. Eu estou falando isso, muitas dessas coisas são desafios para a minha própria vida, porque eu tenho um temperamento, eu sou bem calado, mas eu tenho aprendido por aí, com as pessoas, com os líderes, por onde a gente vai, que tem que ser diferente, né? Saber puxar assunto, falar com as pessoas, e isso é importante demais. Então, relacionamentos saudáveis, diga assim, discipulado de qualidade, amém? Né? Tem discipulador que está ficando careca, de tanto coçar a cabeça, irmão, porque ele fala, pergunta, diz, cria história, dá ilustração, e o discípulo está lá calado, não fala nada, não abre o coração, não é não? Olha, graças a Deus, meus discípulos nunca me deram problema, irmão, glória a Deus, aleluia, não é não? Brincadeira, viu? Diga assim, comunhão verdadeira, né? Você vai para uma comunhão, fica lá no cantinho sozinho, né? Pega a tua coca, teu refrigerante, senta lá, não fala com ninguém, né? E fica lá isolado. Não, você vai numa comunhão para quê? Já está falando, para ter comunhão,
para fazer amizade, para criar relacionamento. Então, estou dando para você aqui dicas, estratégias importantíssimas para um líder ser saudável. Quando você está vivendo saudável, é diferente. Você sai de uma comunhão, cara, que legal, conheci o irmão, que benção, já tem o WhatsApp dele, a gente já vai para outra comunhão, vamos jogar um futebol, vamos andar de bicicleta, vamos caminhar, vamos alguma coisa, né? Você sai de lá feliz, alegre, porque você está criando relacionamentos saudáveis, certo? E isso é importante. Líderes saudáveis aceitam ser, repita isso aqui comigo, líderes saudáveis, eles aceitam ser confrontados e corrigidos. Aceitam. Os líderes realmente que estão bem, saudável, a gente está falando de quê? De emoção, espiritualmente, né? Do seu ser, eles aceitam correção, direção, não é não? Vão ouvir, vão pedir perdão, isso aqui é normal, eles não têm problema, pode confrontar, o líder vai confrontar com sabedoria, pode confrontar, eu aceito estou errado, ou estou certo, me explico, falo as razões, mas ele aceita. O líder que não é saudável, ele já vai falar assim, pode parar, não vem com essa para cá não, porque eu não aceito isso na minha vida. Quer ser meu pai, é? Quer ser minha mãe? Nem meu pai falou isso para você me falar, rapaz, vai para lá. Já viu isso? Eu já vi. Agora, líderes saudáveis não, eles ouvem e aceitam a correção. É verdade. Não foi totalmente dessa forma, vou me explicar, mas é verdade, aconteceu e eu quero ser corrigido. Eu quero ser instruído, e se precisar, eu quero me humilhar e pedir perdão aqui de você. O líder saudável é assim. Agora, o líder que não aceita correção, ele causa conflito, ele causa contenda, ele causa um estrago em uma questão que poderia ser resolvida tão rápido. Quantos estão me entendendo aqui? Deixa eu correr aqui, por causa do nosso tempo. Então, eu estou falando aqui, mas eu sei que você é um líder saudável, você aceita a correção, direções certas do seu líder. Eu sei que o seu líder não chega lá brigando, falando alto com você, porque ele não é seu dono, né, e ele tem respeito com você, com certeza. Mas na hora de uma boa correção, né, de uma instrução, é aceitável na vida de uma pessoa que é saudável. Ele vai ouvir, vai entender e vai consertar a sua vida em nome de Jesus. Terceiro, vamos para o terceiro aqui. Olha aí o terceiro. Repita comigo. Líderes saudáveis têm vida espiritual, o quê? Constante. Diga comigo assim, vida espiritual. É porque eu não estou colocando para vocês os subpontos aqui, para não chamar a atenção, estou colocando só os pontos mesmo. Tá bom? Por isso que eu fico pulando depois. Tá bom? Diga comigo, líderes saudáveis têm vida espiritual constante. Amém? Você não vai ser líder só na hora que está na célula na quarta-feira. Você não vai ser uma pessoa espiritual só no domingo, na hora que você vem no culto. Você é uma pessoa espiritual. Você é um homem de Deus. Quantos homens de Deus nós temos aqui? Então, líderes saudáveis, eles têm uma vida espiritual constante. João 15,15 diz: sem mim nada podeis fazer. Isso quer dizer o quê? Que nós dependemos todo dia de Jesus. Nós dependemos todo dia da palavra de Deus. Nós dependemos todo dia do Espírito Santo. Então nós precisamos ter uma vida constante todo dia. Nós precisamos fazer algo para nos encher da presença de Deus, da palavra de Deus, do entendimento da palavra de Deus. Tudo aquilo que nós precisamos para ser pessoas saudáveis. Não é talento que substitui, que faz um líder grande, né? O talento é bom, tem muitos talentos aqui. Se a gente fosse fazer um programa descobrindo talentos aqui, a gente ia descobrir muitos talentos, não é não, irmão? Mas talento não é tudo, sabe? O que marca a vida de um líder é uma vida com Deus. Eu posso ter talento, dá um exemplo, não tem nada a ver, mas eu vou dar tem nada a ver com o nosso pessoal aqui do louvor, mas a pessoa pode
tocar lindo como for aquela bateria ali, pode ser o melhor da cidade, talento extraordinário, mas se não tiver vida com Deus, vai transmitir o quê? Pode ser o melhor vocal aqui, daquele que os céus, sabe, mas se não tiver vida com Deus, irmão, todas as técnicas vocais e o que for, mas se não tiver vida com Deus, do que vale? Tem um monte aí no mundo que tem esses talentos, mas não tem vida com Deus, não é não? Então nós precisamos de quê? De ter uma vida com Deus. Talento é importante, desenvolva os talentos, mas que você pegue esse talento e ponha: Deus, faça desse talento algo especial, poderoso, ungido. Na hora que eu começar a cantar ali, que a unção comece a fluir no meio da igreja, na hora, sabe, talento é importante quando você mescla, você põe ele no meio da unção de Deus, em nome de Jesus, amém? Então, é importantíssimo, pode ter certeza disso. O líder esgotado, quando serve, mais do que se alimenta, o líder ele é esgotado quando ele serve mais do que ele se alimenta. Já viu isso? Ou seja, trabalha muito, o foco é trabalho, tem que fazer isso, fazer aquilo outro, mas esquece de se alimentar. Vai desfalecer, não é não? Espiritualmente é a mesma coisa. Você vai se esgotar de tanto trabalhar, e acha que está arrebentando, e que Deus está te aplaudindo, e de que você é o melhor, daquele que serve dentro da igreja, porque você está trabalhando muito, e Deus está até vendo tua carinha de cansado, de enfadado nesse citadel, e Deus está se compadecendo do teu trabalho, você está esgotado. Mas será que está agradando a Deus? Sabe por que as pessoas se esgotam? Porque elas dão prioridade para focar, que não é errado trabalhar muito para Deus, tem que fazer, mas elas focam errado. O principal é presença de Deus, principal é vida com Deus, principal é estar na presença de Deus. Então o líder ele se esgota quando serve muito, trabalha muito e se esquece de se alimentar, não é não? Essa célula aqui, rapaz, vou lavar cadeira por cadeira, e lava, que é importante, deixa brilhando, deixa cheirosinho, tudo bonitinho, a célula está brilhando tudo, irmão, glória a Deus por isso. O cara trabalhou o dia todo, porque de noite é a célula, e todo mundo chega e fala: uau, que coisa maravilhosa, essa célula está muito preparada, mas na hora da palavra, ele não sabe o que falar, porque ele trabalhou muito, mas não se alimentou de Deus, certo? Não se alimentou de Deus. Então nós precisamos de quê? Nós precisamos trabalhar para Jesus com prazer, fazer com excelência. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, glória a Deus por isso, mas o principal, tem que se alimentar de Deus, porque se Deus não tiver em você, vai ser só talento, vai ser só experiência. Nós precisamos de o quê? Nos alimentar em Deus. Então, como é que se alimenta de Deus? Né? De muitas maneiras, de muitas formas. Ministérios sem devoção vira ativismo. Ministérios sem fome de Deus, ministérios sem presença de Deus, ministérios sem ler Bíblia, sem jejum, sem oração, sem dobrar o joelho, vira ativismo. Vai cansar. E Deus não quer isso. Deus quer que o seu ministério seja grande e poderoso, em nome de Jesus, amém? Marcas de uma vida espiritual saudável. Primeira coisa, anote aí: palavra diária. Todo dia leia a Bíblia, irmão. Todo dia leia a Bíblia, pelo menos um capítulo da Bíblia, um versículo da Bíblia, alguma coisa, todo dia. Leia a Bíblia em nome de Jesus, e Deus vai te abençoar. Leitura diária, eu não vou pedir para você levantar a mão se você já leu hoje, amém? Mas todo dia uma leitura da palavra de Deus, porque a palavra de Deus alimenta. Oração intencional, ok? Não é oração dando chute para todo lado, né? Não, é oração intencional. Você sabe por que você está orando, para que você está orando, o que você quer alcançar na sua oração.
Isso é oração. Você sabe muito bem o tempo que você está gastando em oração ali, e você sabe o resultado que você vai ter. Quantos estão me entendendo aqui? Isso aqui são marcas de uma vida espiritual saudável, de um líder saudável. Fogo do Espírito. Se você ora, se você lê a Bíblia, e você ora intencionalmente, não tem como o fogo não vir, irmão. Presença vir. Presença de Deus. Já viu que tem gente que entra no culto na igreja e sai do mesmo jeito? E às vezes ainda sai falando, né? Não senti nada hoje. Hoje foi devagar, pastor Nilson. Está vendo? O pastor estava meio, sei lá, acho que ele nem orou por essa palavra. Ou seja, a pessoa não sente nada e ainda sai criticando, porque falta o quê? Fogo de Deus, não é não? Presença. Quando você lê a palavra, você ora, busca a Deus, não tem como você não estar cheio da presença, não tem como você não estar cheio do fogo de Deus, não tem como você, irmão, a pessoa que está na presença de Deus, ela pode estar passando a tribulação que for, você chegar perto, e aí, irmão, como é que está? Está na bênção, né? Estou igual as muralhas de Jericó, não, as muralhas de Jericó caíram, né, irmão? Está na bênção, em nome de Jesus. Ela nunca vai dizer que é derrotada, que é fracassada, que é só tribulação. Ela sempre vai estar de pé, porque ela está sempre cheio do fogo do Espírito Santo. Põe a mãozinha na cabeça e fala assim: vem Espírito Santo na minha vida. Sabe, porque é uma pessoa que está saudável, um líder saudável, ele sempre está cheio do Espírito Santo. E aí outra coisa aqui é a obediência constante. Então, isso aqui são marcas de uma liderança saudável. Obediência constante, tem que ser obediente a Deus, à palavra de Deus, ao seu líder, né? Com sabedoria, obediência constante. E nós precisamos crescer. Diga assim comigo: eu sou um líder saudável. Um líder desconectado se torna alguém mecânico. Já viu isso? Mas um líder conectado, ele gera frutos e cresce. Já viu alguém mecânico? Você já dirigiu um carro automático e um carro, eu acho que é manual que chama, mecânico, né? Tem diferença? Com certeza, né não? O líder desconectado é mecânico. Ele precisa de empurrão, né? Ele precisa de alguém para fazer a coisa. Mas um líder conectado, ele flui. Tem que estar conectado com Deus, em nome de Jesus. Vou pedir para o Tony Salles cantar aquela música Conectados, né? Conectados. 4, só para a gente encerrar aqui. Líderes saudáveis têm emoções curadas. Líderes saudáveis têm emoções curadas. 3 João capítulo 2. Eu acho que eu vou passar um pouquinho aqui do tempo, mas me perdoe aí, mas eu vou precisar concluir aqui. 3 João, capítulo não, que só tem, né? Versículo 2. Olha o que diz: desejo que vocês, cadê? Eu consegui chegar lá? Vamos lá. Meu Deus, estava longe, hein? Desejo que você vá bem em todas as coisas e tenha assim. Esse é o desejo para esse líder aqui, que você vá bem, ou seja, que ele esteja bem, saudável, né? E como que eu vou ficar saudável? Líder ferido fere outros, não é verdade? Eu estou com medo já de ir para o meu discipulado, porque eu só estou levando, irmão. Tem alguma coisa errada, porque se você só está sendo ferido, é alguém que está te cuidando errado. Essa pessoa precisa de cura, essa pessoa precisa de alguém para ajudar ela, entendeu? Porque líderes feridos, com certeza, eles não vão abençoar, eles vão ferir também. E nós precisamos ser curados, precisamos ser saudáveis em Deus. Emoções saudáveis produzem líderes leves, capacitados, com capacidade para cuidar de outros, pode ter certeza, capacidade de ouvir,
Você tem capacidade de ouvir? Você gosta de ouvir? Você consegue ouvir os outros? Fale, diga, né? Diga. Eu falei para minha esposa, eu estava assistindo um filme, eu até parei de assistir, que eu achei depois que não tinha nada a ver. Aí o rapaz chega na igreja, numa certa igreja que confessa, né? Ele chegou na igreja, entrou naquele quartinho, não sei como é que chama, né? Para confessar, e o padre entrou do outro lado. E o certo é o padre falar assim: meu filho, pode falar. Ele falou: padre, diga logo. Quem ia confessar era ele ou era o padre, né? E queria que o padre falasse primeiro do que ele. Falou: não, fala você que veio confessar, né? Aí eu lembrei de um irmão que ia para o discipulado, e aí, vendo o discípulo: como é que você está? Como é que está a sua família? O discípulo que perguntava: sua família vai bem? Como é que está você? E o discipulador: está tudo bem. Então, nós precisamos ser curados, irmão, amém? Diga assim, curados, diga assim, Espírito Santo me cure. Então, a capacidade de ouvir é importante. Humildade para reconhecer erros, perdão rápido, espírito sensível. Olha isso aqui, a pessoa curada, como é que é, irmão? Diga lá, humildade. Fala para o irmão que está ao seu lado: eu penso que você é a pessoa mais humilde dessa terra. E a pessoa humilde, ela tem capacidade para ouvir, capacidade para perdoar rápido, não? Perdoar rápido. Então já quero falar uma coisa para você: você está com um problema com o liderado, está com um problema com o irmão, alguma coisa aconteceu e você está com o coração duro, perdoe rápido, seja humilde, libere esse perdão aí. Então só estou dando um exemplo para você de uma pessoa curada nas emoções, né? Humildade, perdão rápido, espírito sensível. Líderes saudáveis multiplicam outros líderes. E aí tem aquele texto que nós lemos no início lá, do Paulo para o Timóteo: transmitir isso para homens fiéis e idôneos, que vão transmitir a outros homens. A marca final de um líder saudável é a multiplicação. Árvore saudável dá fruto e multiplica. Líder saudável multiplica. Amém? Então, que nós possamos, concluindo aqui, realmente ser líderes que estão bem, saudáveis, abençoados nas nossas emoções, na nossa vida, estamos bem com Deus, estamos bem com nossos irmãos. E aí o que vai acontecer, irmão? Nós vamos crescer e multiplicar, só isso. Vamos andar, Deus vai fazer, porque quem faz a obra, o crescimento, quem traz diga comigo assim, é Deus, amém? É Deus, Deus que faz. Líderes saudáveis, eles investem em pessoas, ensinam, delegam, corrigem, ajudam e acreditam no potencial. Você sabe por que você está aqui? Sabe por que você é um líder? Porque alguém acreditou em você. Amém? Então, líderes saudáveis fazem isso aqui para crescer e multiplicar em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus, para a gente orar em nome de Jesus. Diga assim comigo bem forte. Diga assim comigo bem forte, diga assim: Espírito Santo, me ajude a ser esse líder saudável dentro da minha igreja. Diga assim: se depender de mim, eu vou ensinar, eu vou delegar, eu vou corrigir com sabedoria, eu vou ajudar, desenvolver os dons dos meus liderados, e eu vou acreditar no potencial que eles têm. Amém? Essas características aqui, todas são de um líder saudável, e você é com certeza, em nome de Jesus. Amém? Põe sua mão no seu coração, deixa eu orar por você. Não sei como é que você está hoje aqui, não sei como você veio, não sei como está o teu coração, não sei que nível de liderança você está desenvolvendo, mas uma coisa eu sei: Deus te chamou, você é único. Você é único, não precisa querer e ficar desesperado para ser igual ao outro. Seja você mesmo, seja curado, seja restaurado, busque o Espírito Santo, invista em pessoas, seja frutífico. Deus não tem um barquinho para te dar, Deus tem um transatlântico, tem um navio para você dominar, para você conduzir, para você liderar. Eu tenho certeza disso.
Mas para você liderar esse grande navio, você tem que estar muito saudável, e é isso que Deus quer para você. Eu creio em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, abençoa essa igreja, abençoa essa liderança, abençoa esses líderes que estão aqui, líderes de célula, supervisores, membros da igreja que estão começando agora, que eu sei que o Senhor tem um propósito para a vida deles. Abençoe suas vidas, que eles sejam saudáveis. Se alguma dessas áreas precisa melhorar, dê habilidade, instrução, revelação para cada um que está aqui, Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos chamou para conduzir esse grande navio que é Pastor de Santarém, e ganhar essa cidade para o Senhor, Pai. Mas para isso precisamos estar tão saudáveis, animados, cheios do fogo e da Tua presença, em nome de Jesus. É a minha oração sobre cada um que está aqui, sobre cada líder, sobre cada um que está através da internet também ouvindo essa palavra, que o Senhor alcance esse coração e essa liderança, em nome de Jesus. Diga amém? Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.